Antes de mais, saudar a FEMPROF e os sindicatos dos professores por esta iniciativa de grande relevância que hoje está a ter lugar aqui em Lisboa, junto ao Ministério da Educação. Uma iniciativa que visa mais uma vez alertar os trabalhadores e a sociedade em geral para o problema da precariedade. A precariedade e o desemprego são duas situações que neste momento podemos dizer que afeta a generalidade das famílias portuguesas, porque hoje praticamente nenhuma família não se deixa de todos os dias de confrontar com a situação de um trabalhador que está desempregado, de um filho ou de uma filha que tem uma situação de precariedade e que também isso cria instabilidade, insegurança e falta de perspectiva relativamente ao futuro. Para nós, o futuro não passa nem pela precariedade, nem pelo desemprego. Para nós, o futuro passa pelo pleno emprego. O pleno emprego que está consagrado na Constituição da República Portuguesa. O pleno emprego que foi prometido e foi assumido no âmbito da União Europeia como um dos objetivos a concretizar. O pleno emprego que hoje é esquecido, que é omitido, que é colocado fora de todos os documentos que quer na União Europeia, quer em Portugal, neste momento são apresentados e que procuram substituir o emprego de qualidade por aquilo que se denomina ocupação. A ocupação que tem uma relação direta com os baixos salários, com o trabalho desqualificado e precário e também, em muitas vezes, e em muitos casos, como é o vosso, com o trabalho qualificado que é pessimamente mal remunerado. Ora, este não pode ser o caminho. E ontem, quando tivemos a reunião com a Troika e quando os senhores que representam o FMI, o Banco Central Europeu e também a União Europeia, que não passam de uns robôs relativamente àquilo que têm que apresentar de acordo com os interesses, aquilo que eles chamam dos mercados, mas que nós sabemos que se chama capital, que tem como objetivo supremo não só ir mais longe no que respeita à exploração do povo e do país, como também aproveitar esta oportunidade para desregular as relações de trabalho a todos os níveis, no setor privado, mas também na administração pública. Dizia que quando falávamos sobre o problema, a questão do pleno emprego e da qualidade do emprego, diziam-nos então os robôs que neste momento era necessário alterar a legislação laboral porque era também importante, combater a segmentação. Oh camaradas, mas onde é que nós já ouvimos isto da segmentação? Quem é que não se recorda que em 2002, quando introduziram alterações à legislação laboral e implementaram o Código de Trabalho, primeiro no setor privado e depois alargando um conjunto de matérias à administração pública, dois dos grandes objetivos era promover, com a flexibilização da legislação laboral, o aumento da competitividade das empresas e, simultaneamente, combater a segmentação. Pois, mas é que naquela altura Portugal estava, no que respeita à precariedade, muito abaixo da média da União Europeia. Depois das sucessivas alterações da legislação do trabalho no privado e também na administração pública, Portugal neste momento está no pódio da precariedade da União Europeia. Estamos precisamente no terceiro lugar, imediatamente a seguir à Polónia e à Espanha. Ou seja, neste momento temos cerca de 1.200 milhões de trabalhadores 1.200.000 trabalhadores que ou têm uma situação de contratos a prazo ou têm uma situação de falsos recibos verdes. Isto não tem nada a ver com a resposta às necessidades da competitividade das empresas. Porque também nós, ao longo destes tempos, o que verificamos é que a competitividade da nossa economia não foi por aí além, pelo contrário, com honrosas exceções, a competitividade das nossas empresas continua nas ruas das amarguras. E continua nas ruas da amargura por uma razão muito simples. É porque quer em relação ao Estado, quer em relação às empresas, o que importa para que haja um aumento de produtividade é a organização dos serviços, é uma visão estratégica do ponto de vista da gestão, do funcionamento dos serviços e das empresas, é uma aposta no valor acrescentado do produto, do serviço e, neste caso concreto, da educação que é prestada, mas não só. É também, entre outras coisas, um elemento fundamental que é a motivação e o respeito pelos direitos de quem trabalha. É isso precisamente que não está a acontecer. É isso precisamente que nós vamos continuar a combater. Por uma outra razão, camaradas, é porque a precariedade e o desemprego neste momento têm uma relação direta. Nós dizemos mais, a precariedade neste momento é a principal antecâmara do desemprego. Basta analisar os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional, a começar desde logo nos licenciados, particularmente nos professores, e constatamos que todos os meses, sem exceção, 40%
das pessoas que, em média, recorrem aos centros de emprego a solicitar o subsídio de desemprego são trabalhadores e trabalhadoras, grande parte deles jovens, que não viram renovado o seu contrato de trabalho. Mas que vida é esta que querem dar aos trabalhadores, às famílias e particularmente aos jovens? Todos nós sabemos que a esmagadora maioria dos postos de trabalho que hoje são ocupados por trabalhadores com vínculos precários ou falsos subsídios verdes são postos de trabalho permanentes. Mas todos nós sabemos também que este governo, tal como aqueles que o antecederam, continuam a fazer de conta que nada acontece e continuam de costas voltadas para um problema que subsiste, para um problema que se está a agravar e para um problema que, se porventura não for posto em causa e não for combatido, tenderá a aumentar a desregulação das relações de trabalho. E quando falamos na desregulação das relações de trabalho, estamos a falar neste acordo que recentemente foi subscrito pelas confederações patronais, pelo Governo e por uma outra entidade que se diz representar trabalhadores. Mas não estamos só a falar do setor privado, estamos a falar da administração pública. O que está neste momento em marcha é nem mais nem menos do que uma tentativa de transposição de tudo que de pior tem aquele acordo, e já agora, amigos e amigas, é que aquele acordo, da primeira página à última, nós não encontramos uma só proposta que seja favorável aos trabalhadores. Mas, como dizia, todas elas estão a ser, neste momento, de uma forma emblemática e até, diria, de uma forma em que a sua apresentação visa, pelo menos, minorar os impactos da contestação da opinião pública para a administração pública. Portanto, este é um problema que, neste momento, e hoje mais do que nunca, diz respeito a todos os trabalhadores, sem exceção. Aos do privado, aos da administração pública e, particularmente, aos professores. A vossa intervenção é muito importante, como tem sido importante a intervenção de outros trabalhadores. Porque, ao contrário daquilo que sistematicamente pretendem fazer crer, vocês hoje estão aqui não só a lutar pela defesa dos vossos direitos, não estão só a lutar pela segurança e a estabilidade do emprego, não só estão a lutar solidariamente com aqueles que hoje são vítimas da precariedade e não podem perspectivar o seu futuro a curto ou médio prazo. Não, vocês hoje também estão aqui a transmitir a este Ministério, simultaneamente ao Governo e à sociedade em geral, que querem uma escola pública de qualidade, que a estabilidade e a segurança no emprego têm uma relação direta com a qualidade do ensino que é prestado. Queremos um ensino público de qualidade. Queremos trabalhar. Os professores estão aqui hoje mais uma vez a demonstrar que não estão de costas voltadas para o país, pelo contrário, são os maiores aliados dos alunos e das suas famílias relativamente ao ensino que defendemos e ao ensino que queremos que continue a existir em Portugal. Sabemos que esta é uma mensagem que levanta alguns burburinhos e, particularmente, algumas cócegas àqueles que nos ouvem, porque eles têm uma visão economicista. Para eles, o que conta é dinheiro. Ainda ontem, camaradas, falávamos também em relação àquilo que está agora aí em marcha, que é o anúncio do pacto do Euro Mais, ou seja, do pacto orçamental. Isto parece que é uma coisa que não tem nada a ver com a discussão que hoje estamos aqui a fazer, mas tem tudo a ver com aquilo que hoje estamos aqui a fazer. Por uma razão muito simples, é que todos nós sabemos que esta obsessão da redução do déficit público para 3% em 2013 está associada a enormíssimos sacrifícios, mas mais, condiciona um conjunto de medidas que o Estado poderia e deveria implementar no que respeita ao investimento público e tem uma relação direta com os cortes sistemáticos que os trabalhadores da administração pública e os professores em particular têm sido sujeitos nos últimos tempos. Mas eles não querem ficar por aqui. Eles querem ir mais longe e querem introduzir à viva força uma lei que determina que o déficit não pode ultrapassar os 0,5%. Para que isto aconteça, camaradas, o que é que vai acontecer se porventura isto fosse para a frente? Uma coisa muito simples. Era mais cortes nos direitos dos trabalhadores, mais cortes nos rendimentos dos trabalhadores da administração pública e também dos professores em particular. Mas não só. É que já não resta muito mais para cortar. Já não resta muito mais para cortar. Porque as privatizações, essas, estão a acabar. E o que é que resta depois? As funções sociais do Estado. O que resta é a educação, a saúde e também a segurança social. E aqui estão 3 grandes áreas de negócio que são tão aliciadas e tão atrativas para o setor privado e para onde eles querem entrar de uma vez por todas. É aqui que está também o problema da qualidade do ensino.
que pode vir a ser posto em causa com estas medidas. E é aqui também que nós temos que dizer que isto não se resolve nem com pactos Euro+, nem com pactos de 0,5%, isto resolve-se com outra política. Isto resolve-se com outros instrumentos que tenham no plano da economia os trabalhadores da administração pública em primeiro lugar, tal como os trabalhadores em geral e o povo, e simultaneamente as perspectivas de um futuro melhor para este país. Nós não estamos condenados a viver com estas políticas. Nós somos dos primeiros a defender os nossos direitos, mas a lutar todos os dias para que este Portugal, para que este nosso país tenha futuro. E disso não vamos abdicar, camaradas. E por isso vamos continuar a lutar. E a próxima jornada de luta, aquela que já está aí à beira, é a greve geral do dia 22 de março, que é uma jornada de luta que tem sido convocada pela CGTP Intersindical Nacional. A partir do momento em que foi anunciada, deixou de ser nossa para passar a ser de todos, sem exceção. Trabalhadores, sejam sindicalizados ou não sindicalizados. Trabalhadores, independentemente da sua filiação política. É para todos e de todos esta greve geral. E por isso fica aqui este apelo. É que todos, sem exceção, aqueles que aqui hoje estamos e muitos outros que aqui não estão, mas estão connosco nesta luta que é de todos, façamos, a partir daqui, um esforço muito grande de auscultação, de sensibilização, de informação e também de aprendizagem com os trabalhadores, com os professores nas escolas, com os trabalhadores também não docentes nas escolas, para, em conjunto, discutirmos os problemas e, sobretudo, articularmos aquilo que são os problemas concretos com que hoje os professores e os trabalhadores não docentes das escolas são confrontados com os problemas mais gerais, como todos vocês e todos os outros trabalhadores do setor privado estão a ser confrontados. Esta é uma questão indissociável daquilo que é a credibilização do movimento sindical. Nós podíamos seguir o caminho mais fácil, que era nos adequarmos ou capitularmos perante aquilo que nos é apresentado. Optámos, como sempre, porque tem a ver com o projeto da CGTP, pelo caminho mais difícil, que é o de resistir, que é o de credibilizar o movimento sindical, que é o de ser sério, que é o de ser coerente, que é estar ao lado daqueles que sofrem todos os dias e em qualquer momento, não virando as costas às dificuldades nem aos problemas, mas pelo contrário, enfrentando os problemas, apresentando protestos e simultaneamente propostas. Esta é a CGTP que foi construída em 1970, nos tempos duros do fascismo. Esta é a CGTP do presente, esta será sempre a CGTP do futuro, e é por isso que os trabalhadores acreditam em nós, e é por isso que os trabalhadores vão estar connosco em força no dia 22 de março, na greve geral, que, repito, é de todos e para todos. Viva a luta dos trabalhadores docentes, viva os trabalhadores portugueses, viva a CGTP Intersindical Nacional.